Olá, pessoal! Estamos iniciando aí mais um mês, né, o mês de março, né, e nós que fazemos parte da rede de ensino estadual aqui da Paraíba, estamos iniciando mais um ano letivo, o ano letivo 2021. E devido a esse contexto de pandemia, né, do Covid-19, nós iremos trabalhar de forma remota. Então, estou aproveitando aqui essa ferramenta das redes sociais para compartilhar com vocês as atividades que irei desenvolver ao longo do mês de março, fazendo referência aí ao 8 de março, né, que é a data que fazemos memória ao Dia Internacional da Mulher. Então, enquanto historiadora, professora, preocupada, né, com as relações entre os gêneros, não poderia deixar de desenvolver uma atividade referente a essa data. Então, o título do projeto que nós iremos desenvolver, né, ao longo desse mês é Somos Mulheres, Somos Luta, Somos Plurais. Então, a ideia principal, né, desse projeto, dessas atividades, é trabalhar a mulher em sua diversidade, né? Conhecer um pouco a trajetória de luta das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres LGBTs, né? As mulheres lésbicas, né, bissexuais, transexuais, quais são, né, os desafios, né, enfrentados por essas mulheres na luta pela conquista de direitos, né, e de combate também à violência. Né? Então, para a gente poder entender, refletir um pouco sobre esses assuntos, sobre esses temas, né, nós teremos várias atividades semanalmente. Então, toda quarta-feira nós teremos uma live, né, que acontecerá pelo Instagram às 7h30 da noite. E também, nas quintas-feiras, nós teremos uma roda de diálogo, que será feita pelo Google Meet, né? Então, essa atividade, ela está voltada não somente, né, para os meus alunos, né, da Escola Cidadã Integral João Caetano, mas também esse projeto está contando com a parceria, né, e o apoio de outros professores e professoras de outras escolas e instituições. Então, Daiane, primeiramente eu gostaria de novamente agradecer a sua disponibilidade em contribuir com esse projeto. Inclusive, essa é a live de abertura do projeto, né? Então, muito obrigada por sua disponibilidade, né? Então, os alunos eles, e as alunas, né, já ouviram bastante eu falando desse projeto, né, desde no início do mês que eu venho divulgando esse projeto, né, que nós intitulamos, né, Somos Mulheres, Somos Luta, Somos Plurais. Né? Então, serão várias atividades, né, e hoje a gente vai falar sobre o tema, né, que eu convidei, né, a Daiane, gentilmente ela aceitou, que é para falar sobre as experiências do ser mulher, história, luta e diversidade. Né? Então, mas antes eu gostaria de apresentar, né, a nossa palestrante, né? Eu fui pesquisar um pouco, como pessoa estapear, né? Como assim que o pessoal fala agora, né? E assim, gente, a Daiane tem um currículo, né, bem vasto, então eu só vou fazer aqui um resumo, né? Então, a Daiane, ela é graduada e mestra em História, e atualmente ela é doutoranda, né, pelo programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gêneros e feminismo. Né? Então, ela tem outras atividades, eu observei até no seu currículo, né, que você faz parte, né, da equipe técnica, né, de uma revista, né, sobre feminismo. Então, assim, a Daiane é uma especialista, né, uma doutoranda, né, no assunto e pesquisa sobre esses assuntos ligados ao feminismo, sobre as questões de relações de gênero. Então, é uma pessoa, né, uma mulher que sabe, né? Então, se caso alguém tem uma questão, uma pergunta, vocês podem anotar aqui, né? Eu vou tentar acompanhar aqui algumas perguntas para depois, né, passar para a nossa palestrante, para a nossa convidada de hoje, tá certo? Então, Daiane, eu passo então a palavra para você discorrer sobre esse tema. Então, primeiramente, boa noite, né, Solange, e a todos que não, todos, todas, todos, né, que nos ouvem nessa noite.
E dizer que é de uma satisfação imensa, né? Estar compartilhando esse espaço aqui com você, a gente que juntas integramos, né? A projetar, né? O mesmo grupo de pesquisa aqui na UFPB. E que é através dele, né, que a gente também parte um pouco para estar debatendo e discutindo essas questões, né? Então, assim, Solange, muito obrigada mesmo pelo convite, né? Assim como você, eu também sou professora e uma eterna aprendente, né? A gente, na verdade, vai seguindo os nossos caminhos de pesquisa e de docência, mas, na verdade, a gente nunca para de aprender e de se aperfeiçoar, né? Então, assim, o que a gente vai debatendo aqui, vai discutir aqui, eu preferiria encarar mais como um diálogo, né? Entre nós, aqui nesse espaço virtual. Infelizmente, a pandemia nos limita em determinados aspectos, mas uma coisa muito potente desse período está sendo justamente essa capacidade de troca, né? Assim, muito rápida e que não mede distância, por exemplo, geográfica, né? Então, assim, dentre tantos males, infelizmente, um contexto muito difícil, mas, assim, a gente, mesmo com tudo isso, a gente abstrai, né, algo de positivo, e eu vejo, assim, esse projeto que você está encabeçando, né, e que, inclusive, esse nosso diálogo vai ser o mote para o início dele, né, de uma importância ímpar, né, principalmente nas escolas, né? E principalmente também porque a gente está num contexto extremamente difícil, assim, conturbado, para o debate de determinadas questões, né? E eu gosto de usar esse termo mesmo, debate, porque eu acho que não é só a gente entender que nós estamos dizendo A e alguém está dizendo B, mas é mesmo estar debatendo, estar construindo conhecimento, opinião juntos, né? Claro, pautadas na ciência, pautadas naquilo que né, pesquisável, comprovável, mas a gente segue nesses caminhos, né? Então, assim, estou bem feliz em estar aqui com vocês hoje. Que bom! Pois é. Sim. Então, assim, o tema, né, a gente estava justamente, é interessante a gente né, ir propondo esse diálogo, né, para a gente poder entender um pouco sobre esse tema. E justamente eu escolhi, né, esse tema para a gente iniciar, fazer a abertura desse projeto. Por quê? Porque por isso que, né, eu falei lá, somos mulheres, somos de luta e somos plurais, né? Então, falar em mulher, né, existe uma diversidade. E dentro dessa diversidade, existem as desigualdades, né? Então, até a gente estava conversando anteriormente, por exemplo, as demandas, as pautas de lutas, né, das mulheres negras, por exemplo, é muito diferente das pautas, né, das mulheres brancas, né? E aí, quando a gente vai falar também das mulheres indígenas, e quando a gente fala também das mulheres LGBT, né? Então, por exemplo, né, nós temos né, as mulheres que são lésbicas, bissexuais, transexuais, né? Então, o que a gente tem em comum é uma história, uma trajetória de luta. A luta pela igualdade, né? A luta para assegurar os direitos já conquistados, né? Mas se a gente for olhar para as especificidades, a gente vê que as pautas são diferentes. Né? Então, por exemplo, eu fico pensando no caso, né, de uma mulher que é trans, que a gente teve até um caso que repercutiu bastante, Daiane, que é aquela mulher trans que eu não sei se foi em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, eu acho que foi em São Paulo, que foi uma das mais votadas vereadoras, uma mulher trans e negra, né? Então a gente tem duas problemáticas, né? Que é no caso, né? A questão de ser uma mulher trans e tem a questão étnico-racial, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade que é racista, né? Então, quer dizer, são, né, duas problemáticas, né? Inclusive, eu assisti uma entrevista dela no Roda Viva e ela diz, né, que o slogan dela e a maioria também, né, das mulheres trans, das pessoas trans, diz, a luta deles é pelo direito de existir. Pelo direito de existir. Veja só, né? As pessoas estarem lutando para serem aceitas como elas são.
Uhum. né? Então, a proposta, um dos objetivos, né, desse projeto foi justamente trabalhar isso. Que as pessoas, muitas vezes, a sociedade, ela coloca, né, aqueles padrões. Ser mulher é isso. Então, quando sai desse padrão, aí começa a discriminação, o preconceito e a violência. Né? Então, Uhum. como é que se a gente diz que o nosso objetivo é de construir uma sociedade que seja mais justa, que seja mais igualitária? Então, como é que a gente vai, né, construir essa sociedade se a gente não reconhece essa sociedade diversa e que dentro dessa diversidade ela é marcada pela desigualdade? Né? Então, a gente precisa, né, fazer, né, trabalhar, né, a questão. Por isso que eu acho que a educação é um dos melhores, né, um caminho muito importante para que a gente possa construir essa sociedade, porque a gente vai trabalhar aí na questão da conscientização. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, Daiane? Não é É fácil. verdade. E a gente precisa realmente trazer essas discussões para o ensino básico. Hoje eu tava conversando, né? Tive uma conversa com uns alunos de uma ECIT, de uma escola cidadã integral de Mamanguape, e foi bem interessante. Eu estava conversando isso com os alunos e as alunas de lá. Eu só vim ter essa consciência depois de adulta, depois que eu entrei na universidade. Eu defendo muito isso. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Eu já falei que lembra de uns projetos, né? Que eu Uhum. tinha, que até Sabrina, né, que me Sim. passou seu contato e tal. Aham. Eu defendo muito, Daiane, a importância de uma educação feminista. E essa educação feminista, ela tem que acontecer na escola, lá com os pequenininhos, no ensino infantil, já a escola trabalhar em cima disso, para que ele chegue na fase adulta, que ele possa, né, ter essa questão da igualdade entre os gêneros. Eu não digo nem mais entre homens e mulheres, essa questão binária, né? Mas a questão entre os gêneros. Né? Uhum. Então, por isso, né, uma da proposta desse projeto é a gente trabalhar fazer esse processo de conscientização e trazer para o debate, trazer os alunos, até porque, Daiane, a gente sabe que entre nossos alunos e alunas, né, que está num processo, né, de se autoconhecer, eles Uhum. precisam também ter esse conhecimento, essa questão da representatividade, para eles é importante. Né? Então, a gente precisa, né? Por isso que um dos objetivos foi esse, né? E aí, essa fala sua hoje, né? Para a gente falar justamente sobre isso, né? Dessa questão da mulher, no sentido, entender, né? No sentido não mulher no singular, mas mulheres, né? Entender essa questão dessa diversidade e que nem sempre essa palavrinha diversidade não significa igualdade, não. É desigualdade. E a gente precisa combater isso, né? Uhum. Sim, Solange. E cada vez mais a gente percebe essa urgência, né? De estar debatendo, de estar discutindo, de estar dando visibilidade, né, a determinadas pautas, que como a gente vai discutir, é, é motivo de choque dentro até do próprio feminismo, né? De que durante muito tempo ali esteve restrito, né, a dar visibilidade a determinadas pautas em detrimento de outras, e assim sucessivamente. Então, dentro desse mote, né, de pensar as experiências das mulheres, né, sua história, suas lutas e a sua diversidade, foi que eu pensei aqui num roteiro para o nosso diálogo, né, pensando primeiro o que é isso, né, o que é uma experiência. A gente ouve, né, falar de experiência e dentro do senso comum a gente até tem esse entendimento do que vem a ser uma experiência, né? Mas eu puxo um pouquinho para a gente pensar aqui no sentido da experiência enquanto um conceito, né? Que geralmente os estudos na área das ciências humanas, das ciências sociais, da própria psicologia, né? Puxa para que seja associado àquilo que é vivenciado, né? Aquilo que é experienciado, né? Aquilo que remete, inclusive, para a própria história, né? As experiências das mulheres, aquilo que as mulheres, enquanto um grupo, enquanto uma categoria, né? Se articulou ao longo da história, né? E vivenciou, né? E aí a gente vai falar de algumas dessas experiências de luta, né, e que apontam justamente para essa diversidade, né,
para essa pluralidade de vozes, né, que ecoam dentro de uma categoria que não é nada homogênea, né? E aí a gente fala não só pelas características muitas vezes biológicas, né? Mas também culturais, geracionais, de localização, né? De nacionalidade, de raça, de classe, por aí vai, né? De orientação sexual, de identidade sexual, então, por aí vai. Então, a gente vai falar aqui hoje em experiências históricas de mulheres em luta, né? E aí, eu pensei, Solange, que a gente pode dar uma passada ali para falar um pouco da própria história do feminismo, pensando, não sei se você já trabalhou isso com os alunos, ou se em algum momento do projeto, né, essa temática vai vir à tona, mas eu trouxe, assim, uma espécie de sistemática, né, passando por esses momentos, tá? Que não é nada linear, né? A gente traz, assim, de forma, digamos, cronológica, mas falar em fases do feminismo é também falar na descontinuidade, né? Não é porque a gente não está mais na primeira onda, historicamente falando, que o direito ao voto, né, que o direito à educação, ele já é acessível a todas as mulheres. Daí essa diversidade e essa multiplicidade de vozes para dizer justamente que não, né? As mulheres negras hoje no Brasil são as que menos têm acesso à escolaridade, né? Assim, recentemente, muitos desses dados, eles vêm mudando, né? E isso é muito bom. Mas isso não quer dizer que, em termos de estrutura, essa realidade esteja resolvida, né? Então, assim, não é porque determinada fase do feminismo reivindicou das pautas que essas pautas se resolveram de forma geral, né? E aí a gente sempre ouve falar em luta, sempre associa, né, lutas de mulheres ao feminismo, né? Mas o que é, né, esse feminismo que muitas pessoas, inclusive, lançam um olhar muito crítico, né? Afirmações muito críticas. Mas você é feminista, né? Então quem nunca e tem até um olhar até pejorativo muitas vezes, Daiane. Exatamente. Vem como algo negativo, né? Exato. Eu vejo ainda que tem algumas mulheres que têm, assim, até um certo receio de dizer que é feminista. Exatamente. Eu já ouvi coisas do tipo das mulheres dizerem assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Então, quer dizer, é uma situação um tanto complicada, né? De você ter um certo receio de afirmar que você é feminista, né? Em pleno século XXI, né? Em pleno momento, assim, de efervescência desse debate, seja na mídia, seja nas próprias redes sociais. Vez por outra, a gente está aqui passando, né, no Instagram e vê algum debate, alguma movimentação nesse sentido, né? Então, é um tema que tem muita visibilidade hoje, mas que, infelizmente, ainda há muitos tabus, né, em volta ali do debate dessa temática, né? Só que antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que o feminismo, ele também é um movimento social, mas não só, né? Ele também parte dessa coisa da subjetividade, né? Do se entender feminista, como algumas autoras gostam de utilizar o termo, do se descobrir feminista, né? Então, assim, ele é movimento social, pois é uma ação política de mulheres, né? E aí eu acho que a gente poderia até falar, Solange, em feminismos, né? Isso, e não só em feminismo. Já que a gente está trabalhando aqui com as terminologias, né? Então, são mulheres, e da mesma forma a gente pode falar em feminismos, pois são plurais, né? E uma famosa pesquisadora da área dos estudos sobre movimentos sociais, a Maria da Glória Gon, ela fala que um movimento social, eles são ações coletivas, né?
de caráter sociopolítico e cultural, e eu acho que o feminismo também trabalha muito nesse ponto da cultura, do mudar a cultura e do mudar a forma, né, como determinadas relações são construídas socialmente, que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas, né? Então, a gente ouve, né, o movimento negro é um movimento social, o movimento de luta pela moradia é um movimento social, o feminismo é um movimento social, né? Porque eles se pautam nesse entendimento, né, de trabalhar com uma dada cultura em um ambiente sociopolítico com suas demandas, né? E aí, olhando para a história recente do Brasil, por exemplo, a gente já vê esses movimentos sociais ganhando um determinado espaço e projeção no âmbito da construção das políticas públicas, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? É uma lei já formalizada dentro do âmbito da legislação do Brasil e que a gente pode afirmar que foi uma construção do movimento feminista, né? Desde a década de 70, construindo isso conjuntamente com as mulheres, indo para as ruas e assim sucessivamente, né? Então, entendendo isso, a gente vai estudar um pouquinho quais foram as fases dos feminismos, né? Que momentos que o feminismo que a gente pode destacar como fases desse movimento feminista, ou como ondas. Algumas pessoas, algumas teóricas, utilizam a ideia de onda, né? Para falar desses momentos históricos do movimento. Então, há quem fala uma primeira, segunda, terceira e até uma quarta onda, né? Isso, desse movimento feminista. Então, assim, novamente a mídia, principalmente com a era da internet, e recentemente alguns filmes, ele já vem trazendo muito forte esses debates, né? E aí eu lembro de um filme que acho que estreou há uns 5 anos atrás, né? Chamado As Sufragistas, que inclusive está no Netflix, né? Dica cultural aí. Eu assisti esse filme 3 vezes. Ele é muito bom. Aí a cena que mais me tocou foi aquela moça que se joga lá na frente Lembra que estava tendo uma corrida de cavalo? Menina, aquela cena, eu me senti, eu fiquei deprimida uma semana. Menina, e disseram que tem aquela cena, aquele momento ali, foi realmente baseado aquela atitude dela, né, foi bem decisiva. Eu achei, assim, de uma doação, sabe? Aquele filme. Fica uma boa indicação, né, de filme. É a indicação cultural da noite. Vamos botar... então, assim, e a gente vê que essas atitudes um tanto radicais, né, de se jogar na frente de uma corrida de cavalo com uma bandeira, né, voto para as mulheres, vai dizer muito sobre esse momento do feminismo, né? A radicalidade, assim, era o que elas tinham disponíveis para publicizar ali suas demandas, né? Era o jornal, mas também era a própria voz, o cartaz, né? Então, assim, ali por volta do século XIX, no século XX, né, era a forma que as mulheres tinham para justamente estarem reivindicando as suas demandas, principalmente pelo direito ao voto, né? E por isso que essa fase, né, Solange, ela é conhecida como o sufragismo, né? Da luta sufragista das mulheres pelo direito ao voto. E aí o pessoal tá aqui no chat, né? Amei, vou assistir. Assistam mesmo que vale a pena. Vale sim. Vale super. Então, assim, a gente vai ter essa fase que vai se desenvolver nesse primeiro momento, principalmente na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E por que falar nesses dois espaços, nesses dois países é tão importante? Porque é uma fase que a gente pode dizer que foi marcadamente encabeçado por mulheres brancas, né?
mulheres que se organizavam, só que aí a sufragista já começa a mostrar também uma outra face, que é de mulheres operárias que estavam ali nas fábricas, né? Também se engajando no movimento, mas era um movimento encabeçado ali pelas mulheres brancas de classe média da época, né? Usar esse termo para o século XIX é um pouco anacrônico, mas a gente pode usar assim com aspas, né? Da classe média daquele momento, né? Mulheres que tinham condições financeiras para estar para sair do ambiente do lar para reivindicar seus direitos, né? Para estar pensando e atuando politicamente na Inglaterra e nos Estados Unidos daquele momento. Os Estados Unidos vai ter um diferencial, vai ter um ponto muito importante para a gente também estar pensando, que é o fato de que há muitas mulheres negras nos Estados Unidos, nesse mesmo movimento de primeira onda do feminismo, vão estar reivindicando pela libertação, né, da escravatura. Naquele momento, nos Estados Unidos, muitos estados, né, ainda estavam ali utilizando mão de obra escrava e com relações raciais muito arraigadas. Então, enquanto as mulheres, né, da Europa já estavam pedindo pelo direito ao voto, né, para que o voto fosse ali universal, as mulheres da América ainda estavam em condições, né, de não liberdade, ainda estavam sobre laços escravocatas, né? E aí depois vocês podem estar dando uma pesquisada num discurso muito forte da Sojourner Truth, eu nunca sei pronunciar direito, Sojourner. O nome dela é difícil pronunciar, também tem essa dificuldade. Mas aí você pode jogar aí no Google assim, e eu não sou uma mulher, que já aparece, né? Que ela e nesse discurso ela questionou, né? Mas eu faço nas minhas palavras aqui, né? Parafraseando. Eu faço tudo que um homem ou uma mulher branca faz e eu não sou uma mulher, né? Então, assim, é um discurso clássico. E felizmente, né, ultimamente está vindo muito à tona nos debates feministas, nos próprios livros, de vez em quando a gente vê nas páginas também, né, nos bannerzinhos, esse debate, né, trazendo à tona essas memórias que durante muito tempo a história também omitiu, né? Então a gente só lembrava do feminismo ali branco, conhecido também como liberal, né? Porque elas estavam reivindicando também o direito à educação, o direito ao voto e o direito à educação naquele momento, né? Então, assim, a gente percebe isso, né, Solange? Desde aí já essa multiplicidade, né? De vozes, de pautas, de necessidades já vindo muito à tona, tá? Então, essa fase, ela, como eu disse, ela é descontínua. Então, aconteceu, né, nesse período do século XIX, mas chega em outros lugares, por exemplo, no Brasil, no início do século XX. Aqui na Paraíba mesmo, vai ter muitos grupos de sufragistas, né? Que vão estar se articulando nesse momento. A própria Anaíde Beriz, né? Considerada por alguns como uma sufragista da época, era poetisa, professora. Então, vamos ter esse primeiro momento. Um segundo momento, ou uma segunda fase do feminismo, ela vai se desenvolver ali na segunda metade do século XX, né, da década de 50 até mais ou menos a década de 80, 90, e é conhecida como a fase do feminismo radical, né? Se o primeiro momento a gente tem ali algumas autoras chamando de feminismo liberal, naquele momento como sendo um feminismo liberal, esse segundo momento vai ser conhecido como um feminismo radical. Mas por quê? Né? Mas por quê? Visto que a radicalidade também estava presente lá no primeiro momento. Mas agora as pautas elas vão estar passando por uma grande frase desse momento, que é o pessoal é político. Né? Veja, o pessoal é político, né? Por quê? Porque algumas questões do âmbito pessoal e privado vão estar vindo à tona, né, Solange? Aí a gente lembra, por exemplo, das pautas, da própria pauta da sexualidade, né? Do casamento, da maternidade. Então, essas mulheres vão estar observando e denunciando
perdão, essas estruturas, como por exemplo o casamento, né, dizendo que o casamento e a maternidade, elas são estruturas de opressão, né? Algumas vão dizer isso, claro, a gente tem que entender que os feminismos também são diferentes vertentes, né? E a gente está falando aqui de uma vertente mais realmente radical, que marcou esse período. E vão questionar isso, né? O que ela chama da condição da mulher, dessa condição da mulher na sociedade, né? Aí vai reverberar, por exemplo, em pensar como essas mulheres, como há uma diferenciação dentro do mercado de trabalho, por exemplo, que ainda hoje também é muito forte, né? A diferenciação de salários, a diferenciação nesses acessos também a altos cargos, né? Que alguns chamam de teto de vidro, né? As mulheres, poucas conseguem ascender a posições de comando, a posições de administração e etc, né? Por isso que em muitos anos de história a gente só conseguiu eleger uma presidenta mulher há pouco tempo, né? Então, assim, isso também justificaria, ou melhor, isso também seria explicado por esse chamado teto de vidro, né? Por essa escala hierárquica que coloca sempre o homem ali numa posição de poder, de comando. Então, são essas questões também que essa onda feminista vem denunciar, né? Indo para as ruas, e aí a nível de mundo. Esse momento era um momento ali pós-Guerra Fria, ou durante a Guerra Fria, né? A França, ali na década de 60, estava acontecendo várias mobilizações, né, de estudantes. Nos Estados Unidos, pouco depois, os Panteras Negras, fazendo uma série de denúncias das condições raciais lá, né? Mas não só nos Estados Unidos, como também em vários outros espaços, principalmente da América Latina, né? Então a gente vai ver assim esse panorama, né, se alargando, né, Solange? É verdade. Esse panorama sendo assim expandido, né? Inclusive aqui na Paraíba, né, os primeiros grupos feministas que vão surgir nesse momento, eles também vão assumir essas posturas, né? Aqui em João Pessoa, em Campina Grande, no Sertão, né? Em Cajazeiras. Então, assim, a gente vê essas questões aqui no âmbito geral, mas eu sempre tenho, assim, essa preocupação em trazer para pensar também como que foi aqui na terra que a gente pisa, né? Aqui onde a gente se encontra, como essas questões foram chegando para a gente e como esses grupos de mulheres foram se articulando também aqui, né? Porque não adianta a gente também sempre estar olhando para fora, né? E sem essa preocupação de pensar como que isso se desenvolveu aqui, né? Como que essa história dessas mulheres foi sendo formada aqui também, né? Então, a gente vê, assim, uma série de grupos de mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trabalhadoras, né? Mulheres rurais, desenvolvendo nesse momento um olhar crítico, né? E tendo uma postura crítica diante dessas estruturas, né? Que as oprimem, que as oprimiam e que ainda nos oprimem, né? E aí a gente se coloca também nesse macro quadro. Perdão, é que eu começo a falar e fico rouca. Eu acho que a gente que é professora, né, Solange, tem que tomar uma tem esse negócio. Bem, gente, então, assim, a gente tá aqui falando, mas não tô conseguindo acompanhar as mensagens aqui do chat, mas eu sei que Solange deve estar captando aí. Eu não sei, mas para mim paralisou, assim, não tá aparecendo nenhuma mensagem. Eu até tava estranhando aqui. Eu baixei aqui, aí começou a aparecer, mas eu não tô acompanhando, porque são muitas. Ah, tá. Né? Gente, mudou. O problema é que não só alunos e alunos precisam construir essa consciência, mas, gente, é porque agora ele não fica passando, a gente tem que passar aqui. Mudou algumas coisas. Pois é, mas aí por que eu falo isso? Pela questão da hora. Eu vou tentar ser breve aqui para a gente abrir um espaço, né? Para estar dialogando.
Já estamos em 32 minutos. Tem alguns Pronto. comentários aqui, Daiane, de algumas professoras. Cíntia, né? Cíntia Cecília, que também faz parte da Projetar. Ela Uhum. também é historiadora, professora, trabalha também no ensino básico. Então, ela disse, né, está falando aqui sobre a importância também de educar os educadores, né, para trabalhar essas questões, né? Porque, Uhum. segundo, né, ela colocou aqui, né, porque muitos reproduzem preconceitos, já que foram criados muitas vezes nessa cultura machista. Todos nós, né, fomos criados nessa cultura, né, Exato. machista, então também é necessário também essa conscientização também por parte, né, dos educadores, né, educadoras também, para que tenha essa leve em consideração também, traz como uma temática importante também para se abordar no ensino Uhum. básico. Ela falou Uhum. aqui essa questão. Deixa eu ver se tem aqui, tem também a professora Nerice. Pronto. Gente, desculpa, eu não estava acompanhando aqui porque a gente que tem que estar olhando agora. O professor Felipe também está aqui. Estudar o movimento feminista é fascinante, Cíntia aqui. Inclusive, a gente estava lendo, tinha um grupo de estudo de dupla. A gente estava fazendo essa discussão. Foi bem legal. Massa. Pronto, É bom ver pronto. pessoas interessadas, né, nesses debates, nessas discussões. Daiane Top, manda um salve aí para sua É, cunhada, viu? ei, o pessoal prestigiando aqui. Meu cunhado. É, Muito bem, pronto. Vitor. Um alô. A professora Neritz também, que é a professora de filosofia e sociologia da escola que eu trabalho, ela fez um comentário aqui, né? Boa noite. Hoje. Ai, meu Deus, peraí, gente. Hoje as mulheres trans estão no espaço político. Ai, sumiu aqui. Ela fez esse comentário que hoje, né, tem algumas mulheres trans, né, que estão no espaço político e realmente importante, né, Daiane? Uhum. Porque essas pessoas tendo acesso, né, a esses espaços, vai pensar justamente o quê? Políticas públicas, né, para que possa atender, né, as demandas, né, dessas pessoas. Por isso que a gente fala tanto, né, como você mesmo comentou. Hoje, né, nós temos, né, assim, podemos ser votar, né, e ser Uhum. votadas, mas ainda nós não somos maioria, né? O número ainda é Uhum. muito reduzido, né, das mulheres nos espaços de poder e principalmente nos espaços de decisão, né? Como você mesmo Sim. disse, essa alta, né, hierarquia, por exemplo, só Dilma mesmo, né, que conseguiu, né, alcançar, ser presidenta e mesmo assim a saída dela foi muito, né, complicada, foi traumática, Sim. né? Aquele golpe, né? Que a gente pode, claro que a gente pode dizer assim. Sim. Mas a gente vê, por exemplo, se a gente vê acompanhar os debates no Senado, na Câmara dos Deputados, a gente vê a maioria, a massa mesmo, a maioria são homens, né? Uhum. Por exemplo, hoje nas eleições, né, para as câmaras municipais também foi um número bem reduzido, né, em relação às mulheres. Então é importante, né, numa sociedade que se diz que pretende ser democrática, é importante que essas pessoas estejam nesses espaços para que se tenha representatividade, né? Uhum. Então é um Sim. trabalho também que a gente precisa fazer também na educação e dizer para as mulheres, para as meninas, que política é coisa de mulher, sim. É importante que ocupe esses espaços, né? Para que se possa pensar as políticas públicas, né? Uhum. Para as mulheres também, né? Sim, Porque a sim. gente vê uma sociedade que vem, né, sendo dominada, né, por homens, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela é patriarcal, né, tendo aí, né, essa hierarquia em que o homem ele é superior e a mulher sempre sendo inferiorizada. Então, Uhum. muitas coisas a gente vive realmente dentro de uma história que as mulheres foram invisibilizadas, silenciadas e oprimidas. E como você disse, até hoje claro que a gente conseguiu, né, alguns direitos, né, algumas conquistas, mas precisa se lutar por muito mais. Principalmente Uhum. ainda a gente sabe que, por exemplo, a violência contra a mulher, né, o Sim. feminicídio é algo muito presente aqui no nosso estado, na Paraíba, todo santo dia, né? A Uhum. gente liga para ver esses jornais e qual é, né, as notícias. Não tem um dia que não tem um feminicídio,
né? Então, Uhum. ainda é uma pauta de luta, né? E Sim. aí, quando a gente vai falar também, isso também se remete, né? A, por exemplo, as pessoas, né, que são trans, aí, né, tanto homens como mulheres, violência. Muitas vezes as pessoas se acham no direito, né, de violentar, de matar, como teve Uhum. vários casos. Né? Então, a luta é muito ainda, tem muita coisa ainda para se lutar. Por isso que é necessário ocupar esses espaços, né, Daiane? Sim. E começando dos espaços, né, de discussão ali nas comunidades, nas câmaras municipais, você falou de começar as últimas eleições, né, a gente teve essa representatividade. E assim, foi muito interessante, né, porque a gente viu pessoas, né, mulheres trans, mulheres negras, sendo eleitas em vários lugares, mesmo num contexto extremamente difícil, né, para essas causas, assim, um contexto em que as pessoas, né, estão muito, assim, com discursos muito críticos, né, no sentido de contestar essas pautas. Então, assim, tudo isso que a gente está discutindo, essa, né, a questão da violência, da denúncia da violência, né, essa necessidade de uma participação política das mulheres nos espaços de decisão, nos espaços de participação, uma coisa que vem sendo, né, debatida e reivindicada desde a segunda onda e que chega até a gente nesse momento mais atual, que alguns chamam de terceira onda ou até já de quarta onda, sendo esse momento também de uma crítica das identidades, né? Em que a gente já vê, por exemplo, pessoas, né, trans reivindicando esses espaços, né, se lançando enquanto candidatos e candidatas. Então, assim, coisa que há uns anos atrás, né, na última década, nas últimas décadas, era praticamente a gente não via, né? Que a gente não via isso. Então, assim, a gente pode, de certa forma, também dizer que esse boom, né, dessas identidades também se deve muito a uma luta feminista, né, das mulheres, né? E hoje é uma pauta que já extrapola os limites, inclusive, do próprio feminismo, né? E chega no movimento negro, e chega no movimento, né, de trabalhadoras. Então, assim, ele já se expandiu, né, enquanto esse discurso de um movimento social e já inclusive tomou o espaço das redes, da internet, né? Algumas pessoas falam até que essa onda, a terceira onda feminista, é marcada pelo cyberativismo, né? Pelo cyberfeminismo, por esse feminismo que não necessariamente está na rua, né? Mas que também está ali nos blogs, nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, nas lives, né? Então é um feminismo que se pulverizou, que se disseminou também nesses outros espaços. Aí você diz, mas Daiane, a rua, o espaço da rua não é um espaço importante, da gente estar reivindicando, lutando por nossos direitos? Sim, né? Lógico, mas assim, principalmente agora, num cenário de violência cada vez maior, de pandemia, o espaço que a gente que ainda nos dá uma certa liberdade é o espaço da internet, né? Que a gente pode estar fazendo nossa militância, nossa conscientização pelas redes, né? É o que nos é possível. E eu lembro Olha, aqui, por exemplo, sim, tem uns comentários aqui, deixa eu passar para você. Né? Estão sim. pedindo aqui para mandar um salve, né? Valdinete, tá? Valdinete top de um salve para ir. Gente, desculpa porque não dá conta para acompanhar tudo. Mas tem um comentário aqui da professora Brenda. A professora Brenda é a professora de biologia da nossa escola. Ela está dizendo: boa noite, parabéns e obrigada pelas falas. Sempre um grande aprendizado ouvir sobre esse tema e tentar compreendê-lo de maneira plural. Fiquei pensando no contexto da pandemia e nas demandas que diferem. Fiquei pensando no contexto da pandemia, que ela continua em outro, e nas demandas diferenciadas e injustas de muitas mulheres. Né? Uma colocação bem interessante, né? Nesse contexto de pandemia,
porque realmente, né, as necessidades, né, são bem específicas, né? Então, a gente sabe que, né, nesse contexto, a gente, devido a essa crise, né, que está, né, econômica, que se acentuou mais ainda em consequência da pandemia, né? Então, tem muitas mulheres, né, que estão passando por dificuldades, né? Muitas delas que são chefes de família, que criam, né, seus filhos sozinhas, né? E muitas dessas se enquadram que as mulheres negras, né? Que tá nesse número maior, né? De vivendo nessas condições. Então, bem colocada aqui essa observação da professora Brenda. Sim, Deixa a eu ver. gente percebe, né, que é justamente pela interseção dessas opressões, né, uma mulher pobre, negra, da periferia de João Pessoa, ela vai estar trazendo ali muito mais, né, fatores de dificuldade na pandemia, né? As mulheres têm relatado muita sobrecarga de trabalho, né? Tem que dar conta dos meninos aqui no MIT, tem que fazer os serviços de casa, as roupas aumentaram para lavar por conta do Covid. Então, assim, não dá para a gente não olhar também para isso, né? Que essa pluralidade também tem seus pesos, e os seus pesos, esses fardos são ainda mais pesados, né? Conforme essas opressões atravessam essas mulheres, né? A gente Isso, sabe o fator econômico, o fator da cor, o fator da orientação sexual, tudo isso pesa, né? exatamente. Então, Daiane, eu acho que a gente já está caminhando, a gente só tem 5 minutos, tá? Eita, passa Porque rápido, eu né? tenho. Passa rápido, menina, porque eu fico com medo, né? Porque ele corta. Já aconteceu isso comigo várias Sim, vezes. Aí não consegui deixar salvo, né? Se bem que eu sim. já observei aqui que mudou algumas configurações. Tomara que eu acerte para deixar salvo. Então, tem um comentário aqui. A fragilidade da rede de apoio nesse contexto tem gerado muito adoecimento nas mulheres. É verdade. Esse excesso de demandas. Eu falo que realmente é difícil para gente, nós professores e professores principalmente, né, que a questão da obrigatoriedade do serviço doméstico, né? A gente sabe que ainda é uma luta também, uma das pautas feministas, né? Uhum. Que é essa questão do serviço doméstico. Então, muitas mulheres, né, hoje estão no home office, trabalhando em casa, e eu digo por experiência própria, né? Eu moro, né, com meu pai, se bem que eu não posso nem cobrar, né, gente, que ele é um homem idoso, mas eu me sinto a questão assim, de estar sobrecarregada e escuto muito minhas colegas falar sobre isso, né? Uhum. Porque às vezes, né, tem um companheiro, tem filho pequeno, né? Uhum. E tudo é nas costas da mulher. Então ela tem Uhum. que dar conta, né, de casa, da alimentação, do cuidado com os filhos, né? E ainda tem que trabalhar, né? E, assim, para se manter, né? Então, realmente, muitas mulheres tá naquele de doença estressada e sobrecarregada mesmo. Que é uma Uhum. outra pauta também, é uma outra discussão, né? Que rende Sim. muito, né, Nayane? Sim, Então, é como se todo o cuidado fosse relegado às mulheres, né? exatamente, é o que eu sempre falo com os meus alunos e alunos. Gente, trabalho de serviço doméstico é para os moradores da casa. Não tem sexo, né? Não tem gênero, é para quem mora dentro da casa, né? Uhum. Então, é uma coisa que ainda a gente precisa trabalhar, né, para que as Uhum. pessoas possam, assim, serem educadas mesmo, Uhum. conscientizadas para isso. Porque é uma Sim. sobrecarga muito grande, né? Muito grande mesmo. Também boa colocação aqui, bem lembrado. Foi Mariane, tá? Que fez o comentário. Legal, certo? Uhum. Então, ó, parabéns pela colocação. Esses comentários. Gente, tem várias pessoas aqui elogiando, dizendo que a live tá top, que achou bem interessante, né? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E a gente vai caminhar para encerramento. A gente só tem 3 minutos, Daiane, tá? Então, novamente aqui, gente, eu agradeço todas as pessoas. Me desculpe se eu não consegui acompanhar, não vi todos os comentários, porque realmente, para mim, antigamente ficava passando, né? A gente agora tem que mover aqui para poder observar, Uhum. tá? Então, eu agradeço, certo? E a presença de vocês, certo? E agradeço a nossa palestrante, né, Daiane, por ter
ter disponibilizado, né, esse tempo para essa conversa, né, com a gente, esse diálogo para falar sobre essa questão, né, das experiências de luta das mulheres, que ela vem trazer aí um pouco da história do feminismo, né, aí dos feminismos, né, que aí falando do feminismo no plural. Então, aí, como muito bem ela colocou, o feminismo, né, é um movimento social e político, né, e reivindica, né, luta pela igualdade, né, de direitos, né, entre os gêneros, né, no caso, a gente está falando aí no caso das mulheres. Então, é isso, gente, eu agradeço, tá, mais uma vez. Na próxima quarta-feira, né, tem uma outra live com uma outra temática, e eu espero poder contar com vocês também, que vocês acompanhem também a próxima live da próxima quarta-feira e acompanhem aí as atividades aí do projeto. E agora eu passo, né, para você encerrar, Daiane, tem 2 minutos. Eu agradeço bastante, né, Solange? Estou muito feliz aqui, né, por esse espaço de diálogo. Agradeço as pessoas que estão aí do outro lado, né, nos acompanhando. E eu vi aqui também algumas pessoas da minha rede, né, pessoal entrando, fiquei bem feliz também. E assim, dizer que são muitos os avanços, mas também são muitos desafios, né, como a gente bem sintetizou aqui no final. E que a gente segue, né, lutando e cavando espaço, mesmo num contexto tão difícil, né, que requer, assim, muita resiliência, né, das mulheres, mas não só. Então, assim, a gente segue firme, né, debatendo, discutindo, com a esperança de que o amanhã, né, venha a ser diferente.